bem-vindos a mais uma conversa do Fórum Tecmaia 2024. Continuamos a falar sobre as atualidades e a perspectivar o futuro, sempre com foco no que interessa aos profissionais e às empresas. Nesta terceira conversa, vamos abordar o tema das cidades inteligentes, o Smart Cities. Num momento de emergência climática e uma nova revolução digital com as ferramentas de inteligência artificial a entrarem nas nossas vidas a uma velocidade incontrolável, olhamos o que tem sido feito com base nestas variáveis e ao nível também da melhoria da qualidade de vida no território. Para isso, hoje convidamos Ricardo Martins e Sara Fernandes. O Ricardo Martins é Associate Partner da Deloitte e conta com uma vasta experiência profissional na liderança de equipas e projetos na área da Internet of Things, IoT, para as Smart Cities. Já a Sara Fernandes, igualmente com uma experiência muito vasta na área, é coordenadora do Plano de Transição Digital para a Saúde dos Serviços Partilhados do Ministério de Saúde e também autora do livro Smart Cities, Inclusão, Sustentabilidade e Resiliência. Sara e Ricardo, muito obrigado pela vossa partilha neste espaço. Muito obrigada pelo convite. Sara, quando nos lembramos do tema das Smart Cities, é difícil não associar a grande quantidade de dados que a suporta. Como tem sido a relação desta realidade com a necessidade de garantir a privacidade e a segurança dos dados? Bom, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Relativamente aos dados, seja em que área for, e nomeadamente eu agora posso tocar um bocadinho na área da saúde, que é a área que estou mais envolvida, há todo um cuidado e há toda uma preocupação em termos um quadro normativo para a utilização de dados, seja na área da saúde, seja na área da banca, seja na área financeira, não interessa propriamente. Nós somos regidos pelo regulamento o RGPD, como se costuma dizer, e, portanto, há toda uma atenção para tentar se manter a privacidade, a legalidade dos dados, mas também a validade daqueles dados que nós estamos a utilizar. Atualmente, no quadro europeu, nós estamos a falar no espaço, estamos a discutir aquilo que nós chamamos de espaço europeu para os dados em saúde, e neste espaço nós estamos a fazer a distinção muito clara entre o que são os dados primários e os dados secundários. E, portanto, uma coisa é nós utilizarmos dados secundários para a população em geral, que por norma são anonimizados e seguem todas as normas e todas as condicionantes do RGPD, e outra coisa muito específica são aquilo que nós chamamos os dados. Utilizamos de forma imediata, por exemplo, uma pessoa, um utente, quando vai a um centro de saúde, o médico tem acesso àquilo que nós chamamos o patient summary, um sumário do utente, do paciente. E esses dados primários são aqueles que nos obrigam a uma maior atenção, porque não são dados partilhados, têm a informação toda do utente e são aqueles dados que são mais apetecíveis no caso de um ataque cibernético. E, portanto, tudo aquilo que nós utilizamos e a quantidade, os zettabytes de informação que nós temos, ou os petabytes, eu já nem sei muito bem qual é o nível de quantificação de dados neste momento, mas temos que ver que tipo de dados é que estamos a utilizar e que tipo de regras é que nós vamos utilizar para esses dados. E aí entra o nosso RGPD, que é igual em pelo menos toda a Europa, e é aí que eu me vou focar. Perante aquilo que é necessário fazer, ou qual a finalidade do tipo de dados, vai ter uma determinada regra que não tem, por exemplo, os dados de uso primário. Ricardo, quer acrescentar alguma coisa nesta temática do RGPD, na proteção dos dados? Sim, eu acho que esta questão da segurança, da proteção dos dados é uma questão crucial e complexa no tema das Smart Cities. E é algo que, na minha opinião, não tem sido tratado de forma conveniente. Ou seja, ao dia de hoje, nós continuamos a instalar um conjunto de sensores e dados nas sociedades, e a questão da privacidade, eu diria que está um bocadinho mais avançada, mas a questão da segurança é algo que eu acho que ainda não está no top of mind dos nossos decisores políticos. Então eu diria que aqui há dois aspectos que eu acho que era importante nós olharmos. Um, que
já foi comentado há pouco pela Sara, tem a ver com a privacidade dos dados, ou seja, consentimento com sentido do cidadão e ter claro qual é a política de retenção dos dados e como é que os dados vão ser usados do ponto de vista do município. E depois outra componente que eu acho que não foi tão abordada é a questão da segurança dos dados, ou seja, nós claramente temos vindo a sofrer cada vez mais ataques cibernéticos, ou seja, não só entidades privadas, mas entidades também públicas, e é claramente importante que os padrões de segurança sejam repensados, que haja mecanismos de backup e segurança e recuperação dos dados, e que se comece a ter também a preocupação em fazer uma monitorização contínua da infraestrutura, que é algo que até o dia de hoje eu diria que não é a grande preocupação. Temos visto muita instalação de pilotos, de alguns projetos, mas a questão da segurança e a monitorização da rede em si ainda não está no topo das preocupações. Depois, uma das questões que é fundamental é a sensibilização das equipas e dos colaboradores, ou seja, é importante nesta questão da segurança sensibilizar as equipas de forma a ser educadas para o manuseio de forma segura da informação e dos softwares. Ou seja, nós temos visto alguns ataques de ransomware em Portugal, alguns municípios, e nesta área eu diria que o elo mais fraco é sempre quem está dentro da câmara, o funcionário, o colaborador, e muitas vezes eles são fruto de ataque de phishing ou engenharia social, onde através de e-mails fraudulentos tentam, no fundo, ganhar acesso ao sistema. E isto é claramente algo que é preocupante e que tem que ser, de uma forma, visto de forma mais integrada e mais prioritária. Ricardo, também neste conceito há por trás uma grande rede de conectividade que é preciso assegurar. Estamos preparados para isto num país que é tendencialmente dividido entre o litoral e o interior? O que dizer acerca destas assimetrias? Agora, essas assimetrias existem há muito tempo e vão continuar a existir e têm-se agravado nos últimos anos devido ao movimento da população para os centros urbanos. Por isso nós vemos várias estatísticas onde vemos que em 2030, quer dizer, o número de pessoas nos centros urbanos vai aumentar significativamente e vai pôr cada vez mais pressão. Com isto não quer dizer que nós devemos, ou de alguma forma, descurar os centros menos urbanos, mais rurais, e isso é algo que eu acho que está tentado no caderno do governo. Nós temos o Portugal 2020, que é uma das iniciativas, agora o 2030, que visa, no fundo, desenvolver as zonas menos desenvolvidas do país, e o que nós temos visto é um grande investimento em infraestrutura, desenvolvimento tecnológico das zonas menos urbanas, ou seja, há aqui algum investimento nas zonas rurais interiores para reduzir então essa tal disparidade. Temos visto também algum investimento em fibra óptica. Eu sei que a fibra óptica tipicamente passa mais nos centros urbanos, mas também tem havido, fruto destes fundos europeus, também algum investimento para garantir que estas zonas menos urbanas e mais rurais tenham acesso a isso. E é importante que essa conectividade também chegue à população menos urbana, ou seja, é importante que haja projetos que promovam a adoção de tecnologia e de conectividade nessas áreas. E aqui eu destaco duas áreas que acho que são relevantes. Uma é a área de agricultura inteligente. Nós estamos a falar de zonas rurais, zonas tipicamente mais rurais e ligadas à agricultura, onde é importante cada vez mais que se proporcione não só investimento nessa área, mas investimento que permita, no fundo, o avanço tecnológico. Outra área que eu acho que é relevante e que nós temos visto também em algumas regiões do nosso país, nomeadamente no Douro, é a parte do turismo inteligente, ou seja, haver um maior investimento no turismo e usar aplicativos, sistemas de informação, no fundo, que permitam aumentar essa experiência e atrair também pessoas que possam sediar nessas regiões, não só para desfrutar dessas zonas do país, mas também para poderem acabar por viver lá em zonas mais interiores do país. Nós, por acaso, aqui no parque temos a sorte de ter a felicidade de ter aqui uma das empresas top nessa área, que é a Anónios, e eles têm realmente feito um desenvolvimento fantástico a nível daquilo que é a experiência dentro do turismo, em que a pessoa é acompanhada na sua viagem de uma forma, como se diz, seamless, sem grande esforço, através da tecnologia que vai desde o início da viagem, desde a marcação, desde o planeamento da viagem até o final, passando pela estadia, pela entrada no hotel, o check-in, todas as atividades circundantes na área
Portanto, eles estão a desenvolver uma tecnologia muito apta e penso que não serão os únicos, mas pronto, isto é um exemplo próximo daí eu me ter lembrado. Voltando novamente. É um bom exemplo, peço desculpa, é um exemplo que eu, pelo que conheço, tem sido até um caso a nível internacional, ou seja, não só em Portugal, mas tem tido capacidades para outras regiões do mundo. Sim, claramente, não é apenas aqui, não, eles exportam. Voltando então de novo à Sara, ia-lhe colocar uma questão acerca da conectividade. Como é que esta conectividade que advém da obrigatória convivência entre os vários players funciona? Porque estamos a falar de uma coisa que exige uma grande partilha, uma grande cooperação, não é? Então, como é que tudo isto consegue funcionar? Como é que nós conseguimos ligar todos estes pontos? Ora bem, nós quando estamos a falar de uma cidade inteligente, não é criar não é desenvolver uma app ou desenvolver ou ter uma empresa X ou Y que faz um determinado trabalho numa determinada área. Nós quando estamos a falar de uma cidade inteligente, nós temos que ligar 6 grandes pilares, nomeadamente a economia, a qualidade de vida, as pessoas, o governo, e, portanto, tudo isto é interligado com um modelo de governance para a cidade. Falar de forma isolada de, por exemplo, economia verde. Eu sou de Guimarães e posso falar que há um projeto sobre economia verde. Está longe de poder dizer que isto vai transformar Guimarães numa cidade inteligente. Tem pessoas inteligentes, mas a cidade em si ainda não chegou a esse ponto, ainda não aprendeu por osmose, não é? Mas isto são aquilo que nós chamamos os pilares das cidades inteligentes. E, portanto, quando se desenha, porque uma cidade inteligente acaba por ser desenhada, okay? Vai ter que aprender com todos os players, e todos os players fazem parte deste modelo de governação. O difícil de termos uma cidade inteligente é exatamente ligar todos esses players. Fez-se um teste, nomeadamente na Coreia do Sul, em Seongguk, creio que em 2014, posso não estar agora a precisar exatamente a data, mas foi por aí, onde se criou uma cidade inteligente de raiz, desde o lixo, a recolha do lixo, as águas, a luz, os edifícios que estavam com toda a tecnologia para aprenderem, o seu frigorífico está vazio, está cheio, tem muita água, mas tem poucos vegetais, portanto estava tudo interligado. E o que acontece é que isto foi criado de raiz e não havia uma pertença ao local. E foi aquilo que nós chamamos de fracasso inteligente. Porquê? Porque a cidade estava criada, era efetivamente, está criada, é inteligente, mas as pessoas não se reconheciam nesse local. E, portanto, o pilar das pessoas de estarem num determinado meio e se adaptarem a estas transformações todas é fundamental para que depois possamos ter a tal cidade inteligente. Portanto, pensar numa cidade inteligente onde não vamos juntar todos os players, em que o cidadão está no centro daquilo que nós desejamos para a cidade e para ele, é um rotundo fracasso no futuro. Há provas disso, há exemplos disso e, portanto, aqui a diferença é que numa Smart City a estratégia passa sempre por uma abordagem top-down, com grandes linhas orientadoras e depois bottom-up, onde cada um dos players em cada um destes pilares é que vai conseguir desenhar a cidade inteligente. O que é que acontece nisto? É que nós aqui estamos a tentar, o que acontece na maior parte dos projetos de cidades inteligentes, estamos a tentar entrar com tudo através de ordens e de indicações muito concretas, e não é assim. Define-se uma estratégia, depois aquilo que nós vamos abordando e vamos utilizando no dia-a-dia pode ser adaptado, mas a estratégia tem que ser só uma e é as grandes linhas orientadoras. Isso é uma abordagem top-down e depois o bottom-up vai acontecendo naturalmente. Muito bem. Ricardo, quer acrescentar alguma coisa também nesta questão? Sim, eu queria dar uma perspectiva um bocadinho diferente da Sara. Da Sara é uma perspectiva mais holística do que é a interligação dos diversos stakeholders. Eu gostava de voltar à questão, que eu vi isto mais como uma questão mais ligada às comunicações e como é que nós vemos isto nas cidades. Ou seja, nós temos visto nesta parte da conectividade nas cidades, temos visto
um grande push pelos operadores. Tipicamente são os operadores de telecomunicações das diversas cidades em diversos países que têm feito um push tecnológico para haver uma evolução do ponto de vista da conectividade. Vimos as cidades adotarem aqui há uns anos o Wi-Fi de forma pública, vimos outras tecnologias emergir, estamos agora ao 5G. E o que é que tem acontecido aqui é que, pouco a pouco, nós temos visto este investimento dos operadores, mas vemos também as próprias cidades investirem em redes de fibra óptica. Há um conjunto de players privados também com uma oferta, nomeadamente na área do LoRaWAN e outras soluções. E o que está a acontecer neste momento é que há demasiadas tecnologias na cidade, ou seja, nós temos visto uma oferta bastante ampla e não há, ao dia de hoje, uma norma. Ou seja, quando pensamos em smart cities, não há uma norma para conectar as coisas. E isto gera-nos aqui um desafio grande, que é, nós temos a informação que, em parte, vai vivendo em silos. E, às vezes, as redes não comunicam da forma que deviam comunicar. Por isso, há aqui uma questão que eu acho que é importantíssima, que é nós começarmos a pensar se há formas de normalizar ou formas de criar interoperabilidade entre as redes para conseguir, no fundo, garantir que as comunicações dentro das cidades acabam por fluir de forma natural. Isto vai ser algo que vamos ter que pensar, muito mais agora nos próximos anos, com este advento do 5G e da toda a automação que estamos a ver nas cidades, e vai trazer claramente desafios de conectividade, de garantia não só de conectividade, mas também de segurança. E aqui eu diria que a ANACOM e o Governo têm um papel fundamental, e a própria União Europeia, não é? Porque temos, no fundo, criar aqui algum tipo de regulação e de forma de criar interoperabilidade. Como é que nós temos visto este tipo de interoperabilidade? É fugir um bocado desta camada de conectividade, do bit e do byte, não é? E passar uma camada mais de dados, onde tentamos que as estruturas de dados que são adotadas pelas cidades trabalhem com base em APIs que sejam interoperáveis, de formato aberto, e que seja possível no futuro, a nível europeu, a nível mundial, haver essa partilha de dados de forma standard. Por isso, tipicamente, essa é uma forma de contornar estas diversas camadas, diversos tipos de conectividade. Claramente. Voltando atrás, também à resposta que a Sara Fernandes nos deu, fez-me pensar acerca desse experimento ocorrido na Coreia do Sul. Então, significa que podemos tirar a conclusão de que fazer uma Smart City de raiz, porventura, terá desafios, porventura, maiores que aqueles feitos para uma cidade Smart City, mas que evoluiu naturalmente, organicamente, uma cidade not so smart. Eu costumo dizer que as coisas que são passadas por decreto nunca funcionam muito bem, e principalmente quando nós estamos a falar de evolução. Deixe-me só aqui voltar aqui ao Ricardo, aquilo que ele estava a dizer a nível de conectividade. Quando nós falamos de 5G, a prova de que as coisas são bottom-up é o facto de utilizarmos o 5G. O 5G é uma rede com baixa latência e é utilizada principalmente para as videochamadas, para as teleconsultas, para tudo que seja do imediato, para uma cirurgia que seja feita por robô, que precisa de precisão. Um 4G ou um 3G tem um delay grande, eu acho que não sei se são 20 segundos, mais ou menos. Eu posso dizer isso quando estou a ver televisão e ouço o estádio do Sporting ao fundo e ouço o golo e só 20 segundos depois é que eu consigo estar a festejar. Pronto, eu sou uma vimaranense, mas sportinguista, portanto tenho aqui logo um pequeno problema. Em Guimarães é um drama. Mas isto para dizer que a exigência é que dos cidadãos e das empresas é que está a levar essas apostas. Deixe-me só também dizer que não existem redes privadas em Portugal, as redes são todas públicas, nenhum operador tem redes, tem frequências. Okay? Depois existe, sim senhora, durante muitos anos tínhamos uma infraestrutura de internet, de rede, que era estatal, que na altura pertencia à Portugal Telecom, depois tivemos novos players no mercado e agora até acho que estão a fazer uma coisa tipo share das novas fibras ópticas que estão a ser instaladas no país. Portanto, juntou-se a nós com a Vodafone e a fibra, a fibra que pertence ao grupo Visabeira, não me recordo agora do nome,
que faz as instalações, não me recordo agora do nome. E a Mel tinha a grande fatia, e tem a grande fatia a nível nacional, e tem um projeto muito interessante a nível de expansão de fibra óptica. Porquê? Porque ele sabe que primeiro, as empresas têm que responder aos pedidos do mercado, e o mercado diz isso. Neste momento, nós estamos, se você for a qualquer atividade no Estado português, não há nada que você não faça online, desde atualizações de moradas, de marcações de consultas, de marcações no IRN, tudo se faz online. Hoje em dia basta utilizar a chave móvel digital e estamos ligados, não é? E, portanto, o que ainda não há, o que é necessário são melhorias, mas eu estou convencidíssima que, à medida que estas exigências que vêm de baixo para cima, são estas exigências que vêm de baixo para cima que vão condicionar os players, neste caso as telco, e que vão obrigar a eles a fazer essa aposta na fibra óptica, porque hoje em dia fica difícil esconder aquilo que há no interior e o que há no litoral. Portanto, tem que haver aqui o equilíbrio. E Portugal é um país muito pequeno para haver uma simetria tão grande como nós temos hoje em dia. Muito pequeno mesmo. Estamos a falar do interior para o litoral de quê? 200 km? Não deve ser muito mais do que isso. Não, até acho que pode ser considerado menos em alguns locais. Bom, Ricardo, de certa forma a Sara também já abordou um pouco nesta temática que eu lhe vou perguntar agora, nesta resposta que nos deu. Mas interessava-nos explorar um pouco mais, porque nesta era da digitalização, os consumidores estão cada vez mais ligados e 24 horas, não é? 24/7. Quais os benefícios da digitalização das cidades para os cidadãos e como é que eles podem ser parte ativa neste conceito? Eu acho claramente ter uma cidade conectada e uma cidade focada no cidadão, com digital, e como a Sara estava a dizer há bocado, hoje em dia já conseguimos fazer uma série de serviços de forma online, é algo que é benéfico para todos. Ou seja, nós como cidade que estamos a evoluir, queremos, eu diria, 3 coisas: conveniência, eficiência, não é? E de alguma forma poder participar no dia a dia da nossa cidade. Se olharmos para o ângulo da conveniência, eu diria, como há bocado a Sara estava a explicar, cada vez mais nós temos serviços online, quer dizer, os cidadãos podem aceder aos serviços municipais ou até do Governo Central e podem pagar impostos, pedir liberação de licenças, por isso hoje em dia já vemos uma série de serviços que estão disponíveis. Algo que estamos a ver agora, ainda numa fase embrionária, mas eu acho que vai acelerar bastante nos próximos anos com a questão do 5G, da automação e tudo o que estamos a ver dos veículos autónomos, é a informação em tempo real. Ou seja, cada vez mais nós somos exigentes e queremos ter informação na palma das mãos, no nosso telefone, e o que vai acontecer é, eu vou começar a ter informação em tempo real, hoje em dia já tenho através de aplicações de crowdsourcing, né, sobre o tráfego, sobre o transporte público, sobre o que está acontecendo na minha cidade, e temos alguns casos, exemplos de cidades que temos a trabalhar. Nós estamos a trabalhar com Cascais, por exemplo, que é uma cidade que tem um centro de operações só dedicado a trabalhar e a recolher informação em tempo real sobre as diversas variáveis da cidade. Por isso, eu acho que isto conveniência é uma das grandes benefícios que vamos ter a cidadão. Ou seja, eu espero que dentro de poucos anos, provavelmente vamos poder aceder a qualquer serviço público através do nosso portátil e interagir provavelmente com alguém que estará do outro lado, se calhar até com uma entidade virtual, não é? Agora com a questão dos avatares e com o metaverse, é muito possível que exista a virtualização destas funções. Isto não quer dizer que seja feita só por um PC ou por uma máquina, quer dizer, podemos ter a virtualização e ter pessoas cujo trabalho é trabalhar de forma virtual em espaços virtuais. Nós temos que perceber que no futuro, provavelmente muitos dos empregos que vão ser gerados e que não existem ao dia de hoje vão ser empregos virtuais no mundo virtual. Por isso eu vou entrar no meu computador, vou entrar numa loja virtual e vou estar disponível para atender virtualmente alguém. Por isso, esta conveniência é claramente um dos aspectos. Outro é a parte de eficiência e sustentabilidade. Nós temos visto hoje em dia uma série de iniciativas na área do transporte. Cada vez mais temos opções mais eficientes. A questão da mobilidade como um serviço é algo que eu tenho particularmente estado a trabalhar e acho que é algo que é o futuro. Ou seja, nós somos uma sociedade muito dependente ainda do automóvel, e no futuro
a minha visão, e a visão que também que nós partilhamos dentro do Deloitte, é que a mobilidade pode ser algo integrada e pode ser oferecida como um serviço, onde eu consigo, no fundo, ir do ponto A ao ponto B, e conseguir, através de uma aplicação única, deslocar-me e conseguir perceber qual é que é o trajeto, quais são os meios de transporte disponíveis mais eficientes e, no fundo, pagar automaticamente com uma aplicação ou com o telefone, sem ter que andar a comprar o bilhete A, B e C, andar a pagar o táxi, depois pagar o Uber, o Bolt, passando a propaganda, quer dizer, acabamos por ter uma forma simples de nos deslocarmos e, no fundo, conseguir ter opções como a forma mais rápida, mais barata, ou até olhar pela perspectiva ecológica e dizer qual é que é a forma mais ecológica de nos deslocar do ponto A ao ponto B para ter uma pegada mais reduzida. Pronto. Outra parte importante que eu tenho visto é a parte da eficiência energética. Cada vez mais as cidades inteligentes ajudam, no fundo, a otimizar o consumo de energia e fazer a redução das emissões diretas e indiretas de CO2. O outro componente que eu estava a dizer há bocado é a parte da participação cívica, ou seja, tudo isto leva a que um cidadão mais conectado e mais informado possa, no fundo, intervir de forma mais imediata e de forma mais proativa, ou seja, eu posso ter aplicações do cidadão onde ele pode me reportar, por exemplo, problemas na cidade, buracos, caixotes de lixo estragados, algo que não esteja bem na cidade, no fundo eu consigo ter essa forma de reportar e de conseguir interagir. Isto leva a quê? Que o cidadão, no fundo, seja envolvido em toda a parte de tomar decisão e possa também participar em fóruns online, no fundo, que nos permita, ao escutar quais são as vontades e quais são os desejos e, no fundo, direcionar mais as políticas da cidade para aquilo que é a vontade do cidadão e do público em geral. Isso é muito interessante, esse último que referiste, Ricardo, porque no fundo também ia potenciar uma atitude cívica mais ativa, não é? Portanto, em que todos nos sentiríamos também mais responsáveis e atuantes sobre o estado do equipamento da cidade, não é? Muito interessante. A Sara quer acrescentar alguma coisa nesta questão? O Ricardo estava a falar aqui de alguns projetos que já existem, não sei em Cascais, mas em Lisboa existem de certeza, que chamam A Minha Rua, e onde nós podemos reportar. Eu por acaso tenho sempre o azar de ter uma tampa de saneamento que os carros passam por cima e todas as semanas aquilo já parece quase uma orquestra, e portanto sou uma utilizadora compulsiva Na Minha Rua, a reportar esse tipo de iniciativas. Mas isso, deixe-me só recordar aqui qual é a gênese deste tipo de projetos. Este tipo de projetos nasce de uma iniciativa que foi criada em 2008, do qual também tive o prazer de fazer parte nos Estados Unidos, que foi impulsionada pela primeira administração Obama, que era o Open Government Partnership, onde nós tínhamos efetivamente a participação, a capacitação dos cidadãos para participarem, e começaram, a partir daí olhando agora para 2008, já vai há muito tempo, agora que eu estava a associar a idade, já estou a ver aqui uma distância muito grande. E foi aí que se começou com o e-participation, a promover o uso de apps que permitissem ao cidadão participar ativamente naquilo que acontecia na sua localidade. Um desses foi estas questões de projetos como A Minha Rua. O outro era mais além, as iniciativas, as ideias para a governação dos municípios para os próximos, as prioridades que queriam. Portanto, o cidadão de alguma forma conseguia fazer-se ouvir e a dar a sua opinião sobre aquilo que achava que era prioridade para os governantes. E, portanto, isso tudo já é um projeto que vem de 2008. Se pensarmos que já temos municípios que têm iniciativas como A Minha Rua, e Cascais tem muitos. Cascais, se eu fosse considerar agora uma cidade em Portugal onde os projetos de Smart Cities estão mais evidentes, é mesmo Cascais, principalmente na parte da mobilidade, que é um dos pilares das Smart Cities. Portanto, foi feita ali uma grande aposta nesta área, onde se vai desde andar a pé, à bicicleta, ao autocarro e aquelas coisas todas.
E, portanto, isto é um processo, não há esqueçam lá a ideia de que agora vamos ser Smart City. Não, a Smart City é um processo e demora muito tempo. E acompanha aquilo que está a acontecer também na tecnologia. Portanto, isto é um win-win situation, em que tanto o cidadão condiciona, como eu estava a falar, aquilo da necessidade e das empresas terem que apostar nas fibra ópticas e na velocidade da internet cada vez mais rápida, e o contrário também, a parte governativa a dizer aos cidadãos, a dar aos cidadãos outras ferramentas para fazer aqui a bola girar. Sara, e já agora, uma vez estamos a falar de certa forma do território, quando nos centramos nas questões das alterações climáticas, como é que este conceito das Smart Cities vai contribuir para combater esta ameaça? O Ricardo há bocado falou de alguns dos pontos, nomeadamente na poupança energética, na questão dos consumos. Por exemplo, a EML em Lisboa tem um projeto que eu acho muito curioso, que tem sensores nas canalizações e vê-se a perda de água, e determinou-se que cerca de 60% da água tratada pela empresa camarária perdia-se, 60%. Considerando que há territórios que não têm água. Portanto, estes sensores, como estava a falar, seja para as regas, seja para os simples... Uma pessoa certamente nunca imaginaria que houvesse tanta perda de água numa rede pública, não é? Mas 60% da água é perdida. E, portanto, são estas pequenas coisas que, vistas individualmente, podem parecer pouco, mas no conjunto têm um impacto enorme no ambiente. Agora, certamente vai perguntar qual é o lado negativo disto. E eu vou-lhe já adiantar algumas das preocupações, à medida que vou estudando mais o assunto, é efetivamente, os recursos naturais que são necessários para tudo o que é tecnologia, nomeadamente o COBOL, que leva a problemas graves de guerra e de violações de direitos humanos em países como o Congo, ao próprio lixo, aos resíduos tecnológicos que têm uma certa dificuldade de se fazer a transformação. Nós em Portugal não temos, porque certamente mandamos o nosso lixo para países como a China ou como a Índia, e portanto esses acabam por ser depósitos. O que é que acontece aos líquidos, por exemplo, das baterias? Vai para o solo. Como é que fica o solo? Portanto, há aqui todo um ecossistema que é necessário prestar muita atenção, e é uma das coisas, ao bocado o Ricardo falou, e peço desculpa por estar sempre a buscar o Ricardo, mas teve uma intervenção brilhante, falou da mobilidade dos carros elétricos. A durabilidade de uma bateria num carro elétrico é muito pequena. Temos que medir qual é o impacto de uma bateria de um carro que ao fim de 15 anos vai para o lixo, e a utilização de recursos naturais como o petróleo. Portanto, é preciso medir bem antes de entrarmos de cabeça em alguma destas decisões. No momento, toda a gente quis ser verde e vamos todos... Eu sei que é um bocadinho polémico aquilo que eu estou a dizer, mas, por exemplo, eu ainda não me sinto confortável em comprar um carro elétrico, porque eu não consigo fazer Guimarães-Lisboa sem ter que parar não sei quanto tempo, e se tiver sorte até os carregadores estão disponíveis, mas se não tiver tem que ficar na bomba de gasolina. Portanto, a durabilidade das próprias baterias não é tão atraente quanto isso. Quantos quilómetros são de Guimarães a Lisboa? 362. Há carros que já conseguem fazer isso. Já Há têm carros, autonomia para mais. há carros que dizem isso. Se eles disserem 600, considero que ele no máximo tem 400 e ia correr bem. Vai depender do clima, vai depender como conduzir, a quantidade de coisas que estão ligadas, etc. Exatamente. Se me permitir uma nota pessoal, eu penso que isto é o caminho natural das apostas de tecnologia. Não duvido. Será fazer a transição das baterias que necessitam cobalto e lítio para outras tecnologias que já estão a tentar fazer, como o sódio, como ferro, portanto, ou coisas mais acessíveis, mais baratas e com menos impacto no clima. Eu não duvido disso, mas estamos numa fase de transição, e as fases de transição são as mais perigosas. Exato, estamos de acordo. Agora, realmente, pensamos em
relativamente aos fósseis, quer dizer, isso já estamos nós a fazer há muitas décadas e já vimos para onde nos leva. Acho que Exatamente. já estudamos um bocado exaustivamente essa via. Ricardo, quer também acrescentar alguma coisa nesta questão? Eu acho que aqui, e dando uma perspectiva assim um bocadinho mais abrangente, eu acho que as cidades têm um papel fundamental na parte da educação, na parte da consciencialização da população, ou seja, no fundo, o que eu acho, e é que eu tenho trabalhado muito com cidades, e não só em Portugal, mas no resto do mundo, e o que nos preocupa, no fundo, é garantir que a cidade é vista como um benchmark, não só para o cidadão, mas também para outras empresas. E nesta questão voltando aqui à questão da mobilidade, na questão da mobilidade, obviamente que a transição para o elétrico é uma tendência que está a acontecer, vai acontecer, se calhar vai acelerar agora com a questão da automação. Eu prevejo que nas próximas anos, se calhar 5, 10 anos, vamos começar a ter veículos autónomos. Aqui, hoje em dia não temos essa tecnologia ainda, porque estamos numa fase mais uma vez de transição, onde há veículos não autónomos misturados com autónomos, e isso gera conflito, e depois temos questões, todos os dilemas morais em relação ao veículo autónomo, que também é uma questão fundamental. Mas o que eu prevejo é que esta necessidade de ter o próprio carro, ou seja, a questão que a Sara estava a colocar, é completamente ultrapassada se olharmos isto como mobilidade integrada, não é? Se eu começar a olhar que a Sara sai de Guimarães no autocarro, vai ter ao Porto, depois apanha o comboio e depois vai, quando chegar a Lisboa, tem um carro à disposição para poder ir para um sítio que não há transportes públicos, esta equação deixa de fazer sentido. Ou seja, eu deixo de ter necessidade de ter um veículo, seja ele eletrocombustão, porque eu, no fundo, posso me deslocar a qualquer transporte disponível. Se olharmos para o carro ao dia 2, não é? O carro é dos investimentos, e espero que ninguém da indústria automóvel esteja a ouvir isto, mas aqueles investimentos onde está muito tempo parado, não é? Nós efetivamente usamos só 10% do tempo. Por isso eu acho que temos que encontrar formas inteligentes, não é? E preocupam espaço nas cidades, é preciso arranjar um lugar para estacionar, polui, não é? Só o tempo que estamos à volta à procura do parque, normalmente é tempo que é desperdiçado e que acaba por também contribuir para a poluição das cidades. E eu acho que nós, como raça humana e como pensadores das cidades, temos que encontrar formas mais eficientes de vivenciar. E nesta área da sustentabilidade, eu acho que, como há bocado a Sara já disse, a parte dos transportes e da mobilidade é essencial, é um dos pilares. O outro pilar é a eficiência energética, e o que eu tenho visto aqui, por exemplo, em Portugal, temos assistido muitas câmaras a fazerem projetos de transição, nomeadamente da parte da iluminação pública, de iluminação convencional para LED, que é uma coisa que parece simples, mas tem um impacto significativo. Estamos a falar de um dos maiores consumos de eletricidade do município, vem da iluminação pública, está ligado toda a noite, e que eu, com uma iniciativa que muitas vezes até há um co-investimento de privados, consigo reduções de emissões e de consumos na ordem dos 70%. Quer dizer, estamos a falar de uma decisão que não devia ser nem sequer uma preocupação para ninguém, devia ser um investimento imediato, eu diria, de todas as cidades do país. E é algo que eu tenho visto ter sido lento, houve uma aceleração nos últimos anos, mas que ainda há muito por fazer, e é algo que claramente pode ser feito. Há um business model por trás que é claramente benéfico. E há pouco falámos também, a propósito da sensorização e do avanço no território. Uma das coisas que todos os anos, infelizmente, ou quase todos os anos aqui em Portugal, nos aflige é o combate aos incêndios, não é? Ou são os incêndios. Qual é a vossa perspectiva em relação à parte da prevenção de incêndios relativamente com as tecnologias que as Smart Cities estão a permitir desenvolver? As senhoras primeiro? Claro, assim. Eu não indiquei ninguém, senhoras primeiro. Bem, cada vez mais acho que coisas como os drones são uma boa opção para podermos fazer a vigilância. Termos uma boa georreferenciação do território é fundamental. Conhecermos bem o território, que é aquilo que municípios como Mação fazem muito bem, têm uma georreferenciação precisa. Isso é fundamental, e podermos ter os dashboards de monitorização territoriais. Eu acho que nós começamos a prestar muito mais atenção a seguir aos incêndios de 2017, não tínhamos essa sensibilidade, é a minha percepção,
Acho que não havia acessibilidade para os problemas dos incêndios. Ouvíamos falar dos incêndios, mas nunca tivemos a quantidade de pessoas que pereceram nesses incêndios, não é? Que foi, de facto, devastador. E, portanto, esta monitorização do território é fundamental e faz-se através de sensores, de sistemas de rega bem localizados geograficamente, através do uso de drones que conseguem fazer uma vigilância ativa do território. Portanto, acho que passa muito por aí utilizar as ferramentas. Acho que também há muitas vezes, ou há desconhecimento ou há um certo olhar de desconfiança para a tecnologia e aquilo que a tecnologia nos pode trazer. E, portanto, primeiro temos que ultrapassar aqui alguns prioridades. Como há pouco a Sara relativamente aos carros elétricos. O único problema, atenção, eu não tenho problema com carros elétricos, eu neste momento tenho problemas com as baterias, que é diferente. Não há carros elétricos sem baterias. Exatamente, a durabilidade das baterias, mas eu posso falar de consciência tranquila porque sou uma utilizadora do transporte público e dos comboios, nomeadamente. Não há melhor solução que essa. Essa é a melhor. É a melhor forma de rentabilizar o tempo. Tenho a sorte de, tanto em Lisboa como aqui em Guimarães, viver próximo das estações, não é? E, portanto, não tenho dificuldade em chegar até às estações e depois consigo utilizar as 3 horas e 15 minutos de comboio a trabalhar, que para mim é perfeito. O próprio comboio já tem internet, portanto, na grande maioria do trajeto. Portanto, é muito simples, é muito conveniente. E acho que à medida que nos vamos habituando mais e mais e a termos mais qualidade, hoje em dia um autocarro, o Flixbus ou a Renex também tem internet. À medida que se vai dando estas pequenas coisinhas aos utilizadores, acabam por dizer, ok, se calhar vou de autocarro, se calhar vou de comboio. Sim, e não são pequenas coisas, na realidade. Não. As mais novas é algo incontornável, quer dizer, a primeira coisa que nós queremos saber quando chegamos a algum sítio de turismo qual é a password do Wi-Fi. Senão não vou fazer nada aqui. Mas é uma realidade, é que já chegamos a um ponto de dependência de tal ordem da internet e de estarmos conectados que todo o resto vai ter que acompanhar. Faz parte. Isto leva-me agora a uma última questão que não está no nosso guião, mas que ao longo desta conversa acabou por surgir na minha mente. E gostaria de perguntar a ambos, desta vez vamos começar pelo Ricardo, e de uma forma sucinta, o que é que acha que as Smart Cities podem fazer pela democracia num país? Porque falámos há um bocado, por exemplo, da nossa capacidade enquanto cidadãos de reportarmos alguma coisa que esteja mal com o equipamento, ou seja, uma atitude mais proativa do ponto de vista cívico, mas será que este tipo de espécie de condomínio em que todos somos condóminos não nos pode levar mais longe e sermos inclusive mais ativos e mais atuantes na nossa democracia, na forma de governança de tudo? Não, essa é uma questão muito interessante e eu acho que consigo dar uma resposta bastante sucinta, que é, eu tendo uma Smart City, tendo um modelo de dados inerente e tendo informação em tempo real, eu consigo tomar decisões mais informadas. E muitas vezes o que nós vimos é que a informação vive em silos dentro das cidades, ou seja, o corrente A não fala com o corrente B, não fala com o corrente C. E vivemos em ecossistemas que são subótimos, ou seja, não temos um trabalho em equipa eficiente, não temos a informação não flui entre os diversos departamentos, o que faz que muitas vezes o gestor político, que está no topo da cadeia e querer tomar decisões, não tendo a informação correta, não pode agir no interesse do cidadão. E o que aqui é importante é que, no fundo, esta informação consiga fluir e que haja um modelo de governance, e aqui entra na parte da democracia, no fundo, que me permita, de forma democrática, eu conseguir não dar prioridade àquilo. Como é que hoje em dia acontece? Hoje em dia, o Presidente da Câmara, imagino eu, ou se calhar o vereador, tipicamente é uma pessoa da cidade, toda a gente o conhece, não é? Por isso ele vai sendo pressionado para que as coisas às vezes sejam resolvidas na rua A ou B ou C. E isto não tem em conta, não é? No fundo, o ecossistema todo e qual é o nível de prioridades. Por isso, se nós gerirmos de forma mais profissional e proativa as cidades, vai fazer com que, no fundo, haja um equilíbrio e haja uma democratização de tudo o que são os serviços públicos. Muito obrigado.
Sara, quer nos dar também a sua perspectiva? Eu tenho uma visão um bocadinho estranha em relação a isto. E porque eu, para esclarecer, sou completamente a favor da tecnologia, adoro tecnologia, adoro todos os temas das Smart Cities e acho que o lado relevante da Smart City é mesmo este, e pegando aquilo que o Ricardo estava a dizer, um modelo de governance para o território, mais do que Smart City, até porque nós já estamos a avançar um bocadinho, não é? Já Singapura, por exemplo, já não fala em Smart City, fala em Smart Nation, portanto, de tal forma que estão integrados. Agora, aquilo que pode fazer pela democracia é uma coisa que me preocupa. Eu estava a dizer que gosto muito de tecnologia, mas vejo alguns avanços e eu neste momento estou a trabalhar em tecnologias emergentes como a computação quântica na saúde, e vejo com alguma preocupação o que a inteligência artificial nos traz, porque hoje em dia é muito fácil alterar um discurso que eu possa ter e ser utilizado na internet de uma forma que é completamente distorcida daquilo que eu disse, e há quase como uma brigada, chamam-se as brigadas woke, a questionar tudo, ou seja, a limitar a minha liberdade e a democracia. E, portanto, é fundamental, vamos no bom caminho, mas é fundamental termos aquilo que o Ricardo dizia, e eu acho que o enfoque deve ser colocado aqui no modelo de governance do que nós queremos, porque de outra maneira aquilo que toda a gente pensa que é a minha liberdade, que eu vou para as redes sociais e consigo dizer, e o Presidente da Câmara não fez, e o Presidente da Junta não mudou a lâmpada, e não sei o que, não sei o que mais, pode ser distorcido e podemos estar a cair numa ditadura e não numa democracia. Portanto, é muito ténue a linha entre uma realidade e outra, e essa necessita de um modelo de governance muito forte e muito claro para poder reger o futuro. Muito bem. Se calhar temos que depois fazer um convite para um episódio do Capaz para falarmos de computação quântica e também, quem sabe, de outras temáticas. Há aqui muito pano para mangas, mas a conversa já vai bastante longa e então eu gostaria só de lançar um último repto a ambos, e era se nos querem deixar alguma sugestão de algum livro, algum documentário, algo que tenham visto que possa inspirar. É só um? Ou posso... Não, claro que não. Pode contribuir com várias ideias. Olha, eu tenho aqui uns livros, estava aqui a olhar para a minha biblioteca aqui atrás de mim, estava a tentar perceber que livros, eu não tenho de Smart Cities, não tenho propriamente muita literatura, até porque como eu trabalho nisto já há 10 anos, tento normalmente ler outras temáticas diferentes. Tem aqui um livro chamado Colapso, do Jared Diamond, que foi publicado em 2005, que explora o tema de como é que as sociedades ao longo da história enfrentaram colapso e declínios e como é que outras conseguiram prosperar e sobreviver. No fundo, ele aborda várias temáticas, nomeadamente temáticas que são atuais, como as mudanças climáticas, o esgotamento dos recursos naturais, a má gestão ambiental, quer dizer, há aqui várias temáticas que ele aborda. Outro tópico, por acaso, está relacionado com o que estava aqui a Sara a dizer, outro livro, é este do 1984, de George Orwell, não sei se conhecem, mas é um livro que é um clássico, não é? Que descreve exatamente o que estava aqui a Sara a dizer, que é um regime, o Estado torna-se um regime totalitário, não é, todo poderoso, que vai controlando o aspecto da vida das pessoas. Eu acho que é um livro também, né, isto é ficção científica, acho que é um livro também interessante, que dá-nos aqui uma perspectiva diferente. E por último, desculpa interromper, Ricardo, mas eu penso que a Sara estava a falar de uma preocupação um pouco inversa, que era o problema da população achar-se, cada um individualmente, no direito de dizer tudo e mais alguma coisa. E depois da possibilidade de outros distorcerem essas mensagens, por forma a envenenar, digamos assim, todo o processo com a desinformação. Eu tenho aqui outro livro, mas se calhar vou passar o livro, vou passar para 2 filmes que eu acho que também falam sobre essa temática que vocês estão a abordar agora. Um é O Dilema das Redes Sociais, não sei se já viram no Netflix, é muito conhecido, e outro é A Privacidade Hackeada, também de Netflix, que eu acho que são 2 filmes dentro dessa temática que vocês estão a falar agora, que eu já vi aqui há uns tempos e achei que eram interessantes, que permitem ter uma perspectiva integrada e diferente dessa questão de como é que os dados fluem na rede, o que é que os dados são, como é que eles são trabalhados e como é que nós podemos influenciar outros e outros nos podemos influenciar a nós do ponto de vista da sociedade. Muito obrigado, Ricardo. Sara.
E eu vou recomendar o meu livro de Smart Cities para o Ricardo. Eu Ah, faço boa, questão boa. de enviar. Shameless plug. Portanto, e vou tocar aqui num tema, é um documentário, passa muitas vezes no National Geographic, que é A Pequena Idade do Gelo, que em cerca de 1300 tivemos uma depressão e tivemos, a temperatura caiu drasticamente e nessa altura nós não nos deparámos com a utilização dos fósseis, nem tínhamos a população que temos, porque isto é curioso as pessoas dizerem antigamente não tínhamos, ou há 100 anos atrás não acontecia. O problema é que há 100 anos atrás tínhamos 1.000 milhões de pessoas no mundo e neste momento temos mais de 8.000 milhões. E só isso faz toda a diferença. Portanto, vou sugerir A Pequena Idade do Gelo e o meu livro, Smart Cities. Muito bem. Que eu farei chegar, Uma fiquei chegar aos dois. Certíssimo. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Eu, da minha parte, gostei muito do debate, da conversa que tivemos, ideias muito evoluídas e muito atuais, mas a olharem para a frente. Penso que, do ponto de vista que é aquilo que mais concerne no Tecmaia, do tecido empresarial, há muito mais também para falar, muitas vantagens, muitas implicações com as Smart Cities, mas com certeza teremos oportunidades para expandirmos a nossa conversa numa próxima iniciativa. Muito obrigado aos dois, mais uma vez, pela vossa participação. Muito obrigada a eu. Muito obrigado. E um prazer conhecer o Ricardo também. E assim fechamos mais uma conversa do Fórum Tecmaia 2024. Esperamos que tenham gostado e esperamos encontrar-vos na nossa próxima conversa. Obrigado.